Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Já estou aqui, Caliel Conrado, no comando do seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Infelizmente, por motivos de força maior, na quinta-feira passada eu não pude estar aqui no Interview Debate, mas já estou aqui para fazer com que você possa conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras, que está completando aí, que irá completar, aliás, está passando por uma festividade, os seus 150 anos de emancipação política. E hoje, para abrirmos a semana de entrevistas, temos a honra e o prazer de receber o mais conhecido, polêmico, verdadeiro e sincero, e que não mede palavras, Padre Gervásio. Padre Gervásio Fernandes de Queiroga, ou simplesmente Padre Gervásio. Padre, muito boa noite, um prazer imenso recebê-lo no programa Interview. Boa noite a você e boa noite a todos, não é? Muito bem. Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo para sabermos suas origens, para quem ainda não conhece, é óbvio. Padre Gervásio nasceu aonde? Dizem que eu nasci em Uiraúna, eu não vi, né? Dizem, né? Mas dizem que... Segundo o que dizem... Eu nasci em Uiraúna pelas 7 horas da manhã, do dia 19 de junho de 1934. No mesmo dia, meu pai registrou-me no cartório de Uiraúna, né? De modo que eu tenho certezas absolutas quase que nasci lá e de quem sou filho. Você é filho de quem? João Adelino de Queiroga e Ana Fernandes de Queiroga. O que eles faziam da vida para sobreviver? Não sobreviviam, viviam. Viviam? Era. Meus pais eram pobres, mas não passava assim, necessidade, né? Meu pai era pequeno funcionário dos Correios e Telégrafos. Ele foi quem inaugurou a agência dos Correios de Uiraúna. Eu acho que em 1930, não é? E até o fim da vida, ele se aposentou como, chamava-se guarda-fios dos Correios, não é? Dos telégrafos. Ele vigiava os fios para garantir a ligação de uma cidade com outra, era por fio, não é? E sua mãe? Mãe era dona de casa, gente muito boa. Cuidava de toda a casa, da família, do esposo? 11 filhos. 11 filhos? Nunca viu maternidade, não é? E 4 morreram pequenos, porque naquele tempo não havia a pediatria que temos hoje, não é? E, além disso, é quem dava conta da casa, não havia empregados, né? E todos os sofrimentos daquele tempo com fogão a lenha, não é? Sem água trazido no jumento, não é? Esse sertão mudou muito, graças a Deus. Mudou para melhor e para pior em algumas coisas. Muito bem. A lembrança mais viva que o senhor tem da sua infância? Chegou a morar na zona rural ou já foi direto na cidade? Não, meus pais sempre gostou de plantar, mas sempre vivi. Quando eu acordei para a vida, propriamente, eu estava já em São João do Rio do Peixe, não é? Minha memória é muito mais remota, talvez tenha seus 2 anos de idade, né? Então, mas já em São João do Rio do Peixe. O Uiraúna é toda a minha família, porém, lá eu vou de vez em quando apenas, nunca morei mesmo em Uiraúna. Nasci com 5 meses, no dia 6 de janeiro, nasci 19 de junho de 34, no dia 6 de janeiro de 35, né, num carro, que havia um só carro naquele tempo, né, minha mãe, comigo e mais um irmão meu, passamos para São João do Rio do Peixe, onde meu pai estava já começando a trabalhar. De São João do Rio do Peixe, no dia 13 de setembro de 41, um sábado, num caminhão, os troços em cima do caminhão e um papagaio também. Não é? O papagaio era do senhor? Não, nunca gostei muito. Eu só gosto de bicho que fala, que pensa, que tem juízo, que tem responsabilidade, né? E o papagaio não tem, né? É verdade. Então, foi a maior viagem da minha vida, então, para Catolé do Rocha. Eu tinha 7 anos apenas, e meu pai foi transferido para Catolé do Rocha. Lá ele ficou até a morte, morreu dia 21 de janeiro de 93, com 98 anos. Minha mãe morreu com 94, né, no dia 23 de novembro de 90. Né? Então, essa foi uma família realmente... Valeu. É o tipo da família que valeu, né? 73 anos de casamento, né? De fidelidade, de amor recíproco, né? E esse amor ia crescendo. O amor verdadeiro não acaba, não diminui, mas vai crescendo, né?
Isso eu pude viver e perceber. Muito bem. E chegou a ajudar o pai no trabalho? Teve algum trabalho sim. na criança? Quando o pai, Já que você dizia que seu pai gostava de plantar, o senhor ia também para a roça não, plantar com seu pai? O pai só levava filhos para os serviços mais leves. Ele pagava para brocar, essas coisas, a gente não. Mas para jogar semente, plantar. Eram os filhos. E cobrir assim com o pé, não é? O senhor fez muito isso? E então também a colheita, mas a colheita leve, não é? Também fiz. E gostava de ajudar meu pai na distribuição da correspondência, porque como não havia carteiro, ele tinha também a função de carteiro em Catolé do Rocha, né? Entendo. E eu então ajudava meu pai na distribuição da correspondência. Muito justo. Os primeiros passos educacionais, aonde foi? De estudos? Sim. Em casa. Em 39 eu aprendi o beabá em casa, né? Com sua mãe? A carteira de ABC, que era feita ali no Juazeiro, né? Carteira de ABC, né? E a maior dificuldade que eu tive foi decorar a letra T. O T. T de tatu? T de tatu. Por que o T? Pergunta a Deus, eu não sei. É uma letra tão fácil, né? É fácil, só um mas traçozinho para em mim cima, não era, eu traço embaixo. engasgava no T. Então meus irmãos diziam, como é o nome de sua irmãzinha, tinha nascido naquele tempo? Terezinha, pronto, aí emendava o T, né? Era a única letra que eu engasgava. E Interessante. em 40 eu fui para o grupo escolar Joaquim Távora, em São João do Rio do Peixe, né? Infelizmente mudaram o nome, para uma pessoa muito boa, aliás, mas na minha infância chamava-se Joaquim Távora, né? E foi uma experiência realmente muito, muito boa, uma grande novidade que não vai a primeira vez assim, não é? E a minha primeira professora, gente importante, era Conceição de Freitas, irmã de Monsenhor Vicente Freitas, não é? Memória boa. E que não, mas foi levado para Brasília, quando Brasília foi fundada, né? E lá ela se aposentou lá em Brasília como professor, como tendo uma responsabilidade na organização da educação de Brasília, não é? E eu tive a satisfação, o meu primeiro e único livro que eu publiquei, a tese doutoral, não é? De ela assistir ao lançamento da tese doutoral, no dia 15 de novembro de 1977, na sede que estava sendo inaugurada naquele momento, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lá em Brasília, né? E então, de tarde, houve uma sessão soleníssima, 60 bispos, diversos cardeais, o núncio apostólico, e então eu honrei a minha primeira professora, em primeiro lugar, o livro para ela. Né? Magnífico. Ela já bem idosa. Quando eu entrei era o primeiro ano, né? Ela já era considerada moça velha naquele tempo. Eu tinha 6 anos, ela já devia ter 20 e tantos, né? Eu não sei se Dona Conceição ainda é viva, não sei dizer, penso que não. Muito bem. Como foi que surgiu a vocação, o interesse do Padre Gervásio em ser padre? Como foi? Eu quis ser padre, alguém incentivou, a família? A minha vocação é como a de Jeremias, desde o ventre materno, né? Desde o ventre. Mas desde pequenino o senhor sempre foi ligado à igreja? Meu pai era um homem piedosíssimo. Não é ficou, depois de velho, ficar piedoso, não. Meu pai era um homem piedosíssimo. Minha mãe, menos piedosa. Sua mãe era mais... Menos piedosa. Era mais severa? Não, minha mãe é menos piedosa. Irônica, não é? Meu pai piedosíssimo. E era quem ajudava a missa. Naquele tempo, missa era coisa para coroinha, né? Para menino. Mas meu pai, de calça, meu pai nunca relaxou. Calça, paletó, gravata, sapatos e chapéu. Muito elegante. Só saía assim. De casa ele não saía senão assim. Então ele ajudava assim, a Santa Missa com toda a piedade, fé. E eu, garotinho, acompanhava meu pai. Eu nunca quis ser outra coisa na vida e nem quero. Sempre quis ser padre e somente padre. Desde pequeno já tinha essa ideia fixa? Eu nasci já com essa ideia na cabeça. Nossa. Se é que pode nascer com ideia na cabeça. Nunca alimentei outra pretensão na vida, senão o sacerdócio. Sacerdócio para mim e eu é uma coisa só. Quer dizer, a minha vida não tem outro sentido, outro significado. Com quantos anos o senhor entrou no De seminário? padre? Entrou no seminário?
Aí entrei com 12 anos e 11 meses, não, e 8 meses. 12 anos e 8 meses. Entrei no dia 2 de fevereiro de 1947, era domingo, né? A gente pegava sopa em Campina Grande, tinha um ônibus. O seminário foi qual que o senhor entrou? Ingressou a primeira Seminário João vez? Pessoa. João Pessoa? É, sim. Então, a viagem durava 4 horas de viagem. Nossa. De sopa de Campina Grande a João Pessoa. A sopa que vocês comiam vindo de Campina Grande? A João Pessoa. De tarde vinha de Nossa. João Pessoa para Campina Grande. A sopa fazia uma boa Chamava-se viagem. sopa. Sopa, né? Quer dizer, era um caminhão adaptado como ônibus, né? Uhum. E a bagagem era em cima, né? A bagagem em cima, né? Então, no domingo 2 de fevereiro de 1947, eu fui, né, para o seminário de João Pessoa. Cheguei às 10 da manhã lá. Muito bem. Não sentiu vontade de sair um tempo e viver as coisas do mundo? Festas, namoradas, curtição? Eu nunca tive um minuto de ser outra coisa ou pensar em outra coisa. Meu único problema era outro. Tenho eu as qualidades? Deus está querendo, eu estava querendo, mas Deus está querendo. E então, para isso, eu era de uma sinceridade, graças a Deus, uma sinceridade absoluta com os meus superiores, até demais. Então, meu diálogo era completo. A tal ponto que, com o padre Fernando Abá, eu tinha 13 anos e 3 meses, eu queria ir conversar a formação com ele todo dia. Ele disse, não, todo dia também não, né? Venha toda semana. E então, até ir para Roma, com 18 anos, toda semana eu conversava com o padre Fernando Abá, minha formação humana. Todo mês, pelo menos, o diretor espiritual, o Monsenhor Antônio Afonso da Silva, é uma pessoa linda, uma grande figura, a direção espiritual. Toda semana a confissão com o próprio diretor espiritual ou com outro padre que viesse. Deus me deu essa graça de nunca duvidar eu querer ser. Meu problema era outro. Eu tenho qualidade, a igreja vai me querer. Né? Então não... A igreja como instituição. Exatamente, né? Porque Deus fala através dela. Senão Deus tinha que falar para cada pessoa, né? Não dá, né? Então Deus tem uma instituição pela qual ele nos Mas Deus comunica. também não fala individualmente com cada um? Ou depende da instituição, a igreja católica? Mas você sabe como isso é muito individual. Quanta gente diz que foi Deus que falou e não foi, né? Aí que está o problema. Como saber? Como saber a diferença, se foi Deus ou não que falou com a gente? Então, se você tem exatamente uma forma de controle que é uma instituição bimilenar, fundada para isso, para nos garantir a caminhada verdadeira, né? A caminhada de verdade. Padre Gervásio, formado em filosofia? Eu tenho um mestrado em filosofia, o mestrado em teologia, o mestrado e doutorado em direito canônico. E tenho a licenciatura aqui em Sousa, da chamada Faculdade de Direito, né? Onde eu fui professor-aluno, aluno-professor ao mesmo tempo. O senhor foi professor da UFCG também, né? Na fundação, eu fui aluno-professor. Joaquim Alencar, meu querido amigo. Hoje o senhor está aposentado, obviamente. Né? Joaquim Alencar era aluno e eu era colega dele como aluno. Mas era professor dele também, não é? Todo começo é assim, não é? O senhor almejava ir para a sala de aulas, tornar-se professor? Quem? O senhor almejava ser professor? Ou foi uma coincidência? Aceitava a força. Achava que tudo que me tirasse do ministério era como uma espécie de eu negar a Deus alguma coisa. Só quando foi eleito João Paulo II, eu acabei com o meu escrúpulo. Porque João Paulo II saiu da cátedra em Cracóvia, era cardeal arcebispo de Cracóvia e professor de filosofia na universidade, né? E então eu digo, mas se ele podia ser arcebispo de Cracóvia... Eu também vou poder ser. Eu tenho que fazer da minha cátedra também, e eu procurava fazer da minha cátedra uma forma de púlpito, quer dizer, não dando lições, mas as minhas matérias eram muito boas, não é? Aí em Sousa eu dava introdução ao direito. Eu tenho alguns alunos ilustres por aí, né? E Direito Civil 1, que é o primeiro livro que abre o horizonte sobre o direito civil. Então, a matéria é muito boa para um diálogo e para uma formação de uma perspectiva humanista, não é?
Então, eu procurava fazer esse trabalho, né? Essa perspectiva humanista é difícil ser implantada hoje, Padre Gervásio? Olha, Deus está em toda parte. Porque o senhor viveu o senhor viveu momentos difíceis, momentos interessantes, né? Olha, Como professor. Vivi há 20 anos da ditadura militar. E aí? E aí perseguição? eu sempre tinha aluno militar. Militar? É. Contra as suas ideias? Não, Porque você foi você não, sempre foi eu polêmico. sabia que era militar e brincava, dizia, aqui tem militar de fulano e fulano. Mas o senhor nunca entrava para o confronto ideológico? Nunca se deve entrar, né, no confronto. A pessoa deve ser sincero, e eu era sincero. Mesmo sendo ideológico? A ideologia sempre atrapalha um pouco, né? Eu também tinha ideologias, mas procurava não ser cego ideologicamente, né? Eu tive programa na Rádio Alto Piranhas, né? Foi um dos poucos, talvez, dos primeiros padres aqui da região que tinha programa de rádio, né? A rádio cobria naquele tempo 10 dioceses. O Ceará, o Rio Grande do Norte. Na época, o Alto Piranhas pertencia ainda à diocese, né? A rádio pertencia à diocese. A Paraíba, até chegar até Monteiro, pelo menos eu tinha carta de até Monteiro. Nunca recebi carta da Bahia, mas dos sertões de Pernambuco e do Ceará, né? Então, em plena Revolução. O senhor chegou a ser perseguido de alguma forma? Aqui teve gente que como não pôde me botar na cadeia, botaram no jornal, o Correio da Paraíba, que eu tinha passado 15 dias preso por subversão. Só que era mentira pura. E eu não pude... O senhor se considerava subversivo? Eles me consideravam, né? Eu senhor? não. Eu apenas apresentava a doutrina da igreja, né? Muito bem. Então, como não conseguiram me prender, nós tínhamos as asas de Dom Zacarias. Dom Zacarias era sabidamente muito conservador. Muito. Então a Revolução olhava pouco para nós aqui, não é? Além disso, tinha um batalhão do Exército aqui, fazendo essa estrada, né? E havia um grande amigo, eu queria muito bem a ele, o sargento José Barbosa, sobrinho, né? Que todo mundo sabia que era um informante, porque tinha que ser oficial, né? Mas ele sempre foi um homem moderado, que não procurava queimar as pessoas em Cajazeiras, né? Então nós tivemos uma relativa calma em Cajazeiras, né? Meu programa nunca foi censurado pela censura do governo. Foi censurado pelos alguns latifundiários que queriam me calar. Por que queriam lhe calar? Porque incomodava. E se incomodavam por quê? Porque eu, não sou besta, para poder conscientizar o pessoal, eu usava o quê? A lei da própria Revolução, o Estatuto da Terra, de Castelo Branco, né? Eu usava o Estatuto da Terra. No modo que eles não podiam dizer nada, ficavam furiosos porque eu me baseava num decreto da Revolução. E assim, ajudado pelo jovem advogado, né, o João Bosco Braga Barreto, né? Então, João Bosco fazia de advogado do Sindicato Rural, que fomos nós que fundamos. Então, Zacarias é o fundador, né, da Frente Agrária, que preparou o Sindicato Rural. E no começo eu estava dentro do Sindicato Rural, né? Depois a gente saiu, porque essa é uma arte, você planta, mas não fica dono da planta, você deixa a coisa caminhar por si, né? E, como a vida, na vida então, as primeiras causas trabalhistas agrárias, né, foram ganhas graças a isso. O juiz de direito quis ignorar a coisa, como se não houvesse lei. Eu, sabendo disso, joguei pela Rádio Alto Piranha o Estatuto da Terra, e onde ele podia resolver a questão, né? Fazendo de conta que não sabia que ele estava querendo ignorar a matéria. Isso deve né? ter enfurecido eles na época. Oi? Eles devem ter ficado furiosos com o senhor na época, né? Eu não quero saber. Eu só sei que eu recebi uma carta lá de Jaguaribe, Ceará, porque lá também começou a entrar causas, né, de meieiros e pequenos, né, contra os grandes processários. E um deles lá foi levado à justiça por um meieiro, ficou furiosíssimo comigo, não é? E teve um infarto. Nossa. Por causa disso, porque ele nunca imaginaria que um meieiro dele fosse levantar uma questão na justiça por ele.
sabendo que o nosso programa é quem, né, semeava essa ideia, eu recebi uma carta da família dizendo, se ele morrer, o senhor morre também. Nossa, ameaça. O que é que eu fiz? Li a carta para todo mundo saber que se eu morrer, sabia onde, quem foi o autor. Quem teria matado. O senhor gostaria de ter infartado mais gente? Oi? O senhor gostaria de ter infartado mais gente? Deus, não sei se... Eu não queria infartar ninguém, eu queria fazer o bem. Mas você sabe que às vezes, infelizmente, para fazer o bem, alguma pessoa toma por mal, né? Uhum. É relativo às vezes. Aqui também havia representante da UDE que me detestava. Depois ficou grande amigo, e não vou dizer o nome não, porque é muito conhecido. O senhor sempre foi muito polêmico? Não sei, você é quem sabe. O senhor é sempre muito polêmico, direto, e as suas opiniões sempre trazem uma repercussão assim, avassaladora. Sempre foi assim? Eu sempre procurei dizer aquilo que acho que é certo. Posso errar, é claro, não sou Deus. Mas o que eu não gosto é de silenciar a verdade. Faltam mais homens com coragem para isso? Era bom que eu viesse gente com mais coragem, não era? E naquele tempo você ter coragem de dizer as coisas era realmente muito difícil. Né? Às vezes dizer certas verdades traz muitos inimigos. Pois é. O senhor adquiriu muitos inimigos? Inimigo eu não teria dito, né? Eu quando chega ali o Pai Nosso, né, perdoar as nossas dívidas a quem perdoa, né? Perdoar as nossas ofensas, eu digo para Nosso Senhor, não tenho a quem perdoar. O Senhor tem que me perdoar sem eu perdoar, porque eu não tenho a quem perdoar. Perdoar quem? Né? Não, né? Se a pessoa é meu adversário, mas eu não sou dele. De modo que... Você se arrepende de alguma coisa? Que tenha dito ou tenha feito? Me arrependo de alguma coisa? Sim. De não ser santo. É a única coisa, a tristeza da minha vida, né? É difícil ser um homem santo? Eu acho que é, né? É uma frase famosa de Léon Blois, um escritor francês do começo do século passado. Ele dizia que a única tristeza era não ser santo, né? Eu também acho que é isso aí, né? A história, principalmente da Igreja Católica, é repleta de histórias de homens e mulheres que se tornaram santos. Muitíssimo. Olha, só é uma coisa que eu conheço na vida, é santo. Deus me deu a graça de viver com santo por toda parte. O povo pensa que o mundo é como a televisão faz. Aliás, desculpe, viu, a minha coragem. Quem trabalha na mídia pensa, ela constrói o mundo. Vocês pensam que estão construindo o mundo. Só que esse mundo é da mídia, não é o mundo real. Aí que está a diferença, né? Eu disse isso para Gutenberg Cardoso. Gutenberg, você está pensando que o mundo é do jeito que você traça aqui dentro? Você está muito enganado. Você faz a cabeça do povo desse jeito, mas a realidade é outra. A mesma coisa acontece dentro da igreja. Muito isso, muito aquilo. Há muita coisa que devia mudar e melhorar. Como, por exemplo, o que deveria mudar na igreja? Precisamos dos pecadores. Eu acho que a Igreja Católica ela é milenar, ou bilenar, como o senhor disse, né? Bimilenar. Bimilenar. O senhor acha que ela está acompanhando o progresso da humanidade? Você acha que ela deveria ceder algumas coisas para acompanhar o ritmo da humanidade? A igreja não tem que ceder nada. A igreja não é dona da verdade. Isso é outra bobagem. Por que a igreja não... A igreja não é dona da verdade, pessoal. A igreja apenas proclama a verdade que até dói nela. Fere a ela, não é? Mas ela tem que pregar. Por exemplo, a pobreza. A exigência de pobreza, simplicidade, não é? Uhum. A própria igreja tem que se arrepender e se penitenciar. Então a igreja não inventa verdades. A igreja tem que pregar que ache bom, que ache ruim, o padre tem que ir ao púlpito e dizer aquilo, porque aquilo é a verdade, embora doendo nele. Muitas vezes a gente pregando, eu tinha essa sensação de estar me açoitando a mim mesmo. Enquanto eu pregava para o povo, eu estava me açoitando a mim, porque aquilo doía em mim, batia em mim. Mas a igreja não é dona da verdade. Parece que assim funciona, né? Como? Mas às vezes eu tenho a impressão que é assim que funciona. A palavra que é dita, ao mesmo tempo, ela serve como um açoite para quem está dizendo. É o bumerangue, né? Que bate em cima de mim. Principalmente no caso do sacerdote. E eu acho que muito padre, colega deve sofrer a mesma coisa, né? Quer dizer, tem que pregar uma coisa que ele, infelizmente, não vive, mas tem que pregar. Ele não é dono da verdade, ele não pode inventar a verdade. A igreja pensar que o Papa Francisco vai mudar, não vai mudar nada. Como é que ele pode mudar? Ele pode mudar a simplicidade dele, você viu agora como foi impressionante, né? Através de exemplos, seria isso?
Sim, Exemplos que poderiam inspirar a humanidade, seria isso? Mas coisas extrínsecas, não é? Eu fiquei... Nunca um Papa me empolgou tanto quanto o Papa Francisco, né? Mas então... Mais do que João Paulo II? Mais do que até Pio XII, meu queridíssimo Pio XII, né? Mas ele não vai mudar as verdades. As verdades não dependem. Ele não é dono da verdade. O Papa não é dono da verdade. A igreja não é dona da verdade. A igreja tem que proclamar, achando bom, achando ruim, aquilo que verdade é. E a humanidade, como é que fica nisso? Os anseios da humanidade? Nós não devemos procurar agradar a humanidade. Esse é outro erro. Mas não seria uma luta nós não somos políticos complicada, a igreja... para poder agradar, para poder ganhar votos. Não. A igreja quer agrado, quer desagrado, dizia São Paulo, para Timóteo, né? Prega oportuna e inoportunamente. Quer agrade, quer desagrade, mas tem que pregar a palavra de Deus. Eu tenho a impressão que um dos movimentos que mais movimenta a humanidade é a fé, a religiosidade, a espiritualidade e a política. São duas forças antagônicas que movimentam a humanidade. Não tem dúvida. Você acha qual dessas está traindo mais a humanidade? Qual dessas está, digamos assim, distanciando a humanidade do verdadeiro caminho? Não diria assim. Quando eu falo espiritualidade, eu falo tem todas as negativa religiões. sempre. Não falo. Não. Eu não me refiro propriamente à Igreja Católica, mas às fés, às religiões. Eu tenho muito amor e muita caridade com os políticos. E não gosto quando o colega mete o malho no político. É muito fácil você falar mal dos políticos. Vá ser político. Vá ser você. Mas tem político que é corrupto. Meu Deus, engana a população. Onde tem natureza humana, tem pecado, tem corrupção. Não é só na política, não. Por que tem que malhar a política? Não gostei nem um pouco desses movimentos que aconteceram. Dos protestos? Sim, porque era queimando até se não aceitamos partido, então você quer ditadura. Mas se de repente esses protestos não saíssem à rua, tem muita coisa que, por exemplo, a PEC 37, a PEC 37 foi derrubada. São coisitas. O negócio é a questão de fundo. Se você queima a política, você tem que cair ou na anarquia ou na ditadura. Tem outra opção? Não tem. Não. Mas a anarquia gera o quê? A ditadura. Uhum. Aparece um ditador para botar conta. Então, queimar os políticos e queimar os partidos é preparar eu vi isso, eu vivi isso. É exatamente preparar um golpe para frente. Eu fiquei muito assustado. O senhor acha que estaria sendo preparado um golpe? Não havia, mas eu fiquei assustadíssimo. Eu digo, estão preparando... Mas então é para permanecer com o mesmo sistema? Não, vamos mudar o sistema. O conformismo? Vamos mudar o sistema, melhorar. Como o senhor acha que melhorar esse sistema político isso eu não sou legislador, mas tem que mudar. Mas mudar respeitando o sistema democrático. Se você queima os partidos, você queima a democracia. Essa que é a questão. Então, não se pode queimar a política enquanto tal. A gente tem que lutar sempre para que melhore. Mas não dizer que a política não vale nada, que isso é cachorrada. Então você prepara a ditadura. E eu vivi isso, sabe por quê? Foi assim que a Revolução 64 preparou o Brasil para a Revolução, para o golpe. Toda semana eu chegava na minha caixa postal, chegava a revista, como era o nome, não sei o que, Democrática. Era uma revista muito bem feita. Me esqueci o nome dela. Gratuita, para o Brasil todo. Né, de um tal IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Sempre exatamente só rapando, tirando, né, as bases da política da época, porque isso é isso, né, para preparar o golpe, veio o golpe em cima. Até usou a igreja, né? Comunismo. E a bandeira qual era? Eu fui vigário de Curema na época, a bandeira era contra a subversão e a corrupção, né? Eu pedi para eu dar uma palavra no final da passeata, lá de apoio à Revolução, né? Eu subi ao palanque e disse, vamos ver se de fato, né, combatem a corrupção. E não combateram. Numa ditadura, há mais corrupção do que numa democracia. Na ditadura? Não tem dúvida, porque apenas se joga para debaixo do tapete, não se pode dizer nada. Não. Se você acusar, você está contra o sistema, entendeu? Não há, então há mais corrupção. Quem corrompe quem? É o povo que corrompe o político ou o político corrompe o povo? O povo é muito corrupto. Mais do que o político? É quem corrompe os políticos.
Como assim? Ora, como assim? Né? Você já foi candidato? Graças a Deus nunca. Não diga graças a Deus, é uma coisa ótima ser candidato. Não, imagina, desgastante demais. Uma das coisas mais Se lindas pede do sua homem paz, seu é a sossego. política, é o poder político. Através da política se faz o bem à população. Como é que você pode fazer bem à população se não for através da mediação política? Pelo menos é o que preconiza, mas na Não, realidade... é assim. Mas a Mas realidade é assim. hoje é assim, padre? É assim. Mas o Com pouco, tanta corrupção. o pouco que temos, devemos ao sistema político, né? Saúde. Né? Entendeu? Esse sertão, como melhorou nos últimos tempos, mas melhorou fantasticamente, né? Eu pensando no sertão de 30, 40 anos atrás e agora, você cai para trás. Vou dar um exemplozinho. Quando eu estava ajeitando a catedral, em 1976, 79. O senhor foi padre da catedral, né? Fui pároco lá, fiz um bocado de coisa ali atrás. Bom, chegava o camarada para trabalhar, né? Era pé no chão, né? Roupa rasgada, né? Agora lá no nosso seminário, chega para trabalhar, eram quatro trabalhando, né? De manhã, quando eu abri a porta da casa, tinha 4 motocicletas, né? 4 motocicletas. É só para dar um exemplozinho, né? Quer dizer, raramente você vê hoje uma pessoa montada num jumento. Né? Até na zona rural é raro. O pessoal ia trabalhar na roça, a cabaça, com água suja dentro. Agora você passa, né? Olha, está um camarada com aquele, nós chamamos, com água gelada, térmica, né? Conserva uma seca, você via como ela desmaiar de fome. Houve a grande seca agora, ninguém procurou lá em casa para alimento. Tinha saques, né? Até um Tinha certo tudo mais. Quer dizer, então, mas quem foi que fez isso? Esse vagabundérrimo sistema democrático que nós temos. Mas é melhor, como dizia Dom Zacarias, do que o diabo de nada. A melhor ditadura é pior do que a pior democracia. A democracia, pelo menos, você pode corrigir, pode berrar, pode ir para fazer, né? Eu vivi 20 anos de ditadura, sei o que é isso. Com certeza. Já era padre. Imagino. Já chegou um momento que eu não aguentava mais, eu vou me embora do Brasil, né? Eu não aguento mais. E suportou? E está aí para contar a Sim, história. porque eu sou padre, se eu não fosse padre, tinha de me embora do Brasil. Mas, para poder respirar, né? Era um clima irrespirável. Agora vocês não viveram esse problema que nós vivemos, nós sabemos o que é na nossa carne. Aí começa a falar mal da política partidária, etc. Vocês falam porque não sabem o que é ditadura. Então, na opinião do senhor, está tudo ok no Brasil hoje? Eu não disse isso, eu disse apenas que é melhorar e não condenar o sistema democrático. Melhorar isso seria mudar as leis, mudar o Senado, diminuir? Tem que melhorar. Assim como existe... Lula, por exemplo, o governo do PT, como é que você está analisando? Como é? O governo do PT. Lula, seguido de Dilma Eu Rousseff. sou sacerdote e aqui de público eu não dou parecer. Mas você pode olhar, PT ou não PT, olhe os últimos anos do Brasil e olhe se não melhorou ou não melhorou. Você tem a resposta, né? Muito bem, estamos conversando com o Padre Gervásio aqui no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. Doutor, qual a diferença de pároco para vigário? O povo genericamente chama de vigário tudo, né? O que não é bem correto, porque eles propriamente não são vigários. Vigário significa aquele que está no lugar de outro, né? Uhum. O povo imagina que o bispo é a única autoridade da igreja e no meio os seus prepostos, né? E essa visão não é exata, não é que seja errada, mas não é exata. Agora, então, a igreja, o pároco é aquele que tem uma certa estabilidade. A partir de João Paulo II, o novo Código de Direito Canônico, aqui no Brasil, na lei particular para o Brasil, eu trabalhei nela na Conferência dos Bispos, então os bispos queriam uma estabilidade de apenas 3 anos. E o Papa mandou dizer que não, tinha que ser ao menos 6 anos. Pessoalmente, o Papa João Paulo II. Digo porque trabalhei na comissão de redação da legislação complementar. Então, veja lá, quer dizer, o pároco tem uma garantia de ao menos 6 anos. Ao passo que o administrador paroquial, ou vigário, né, antigamente chamava-se vigário,
ele era um eventual no cargo, na função, né? Entendo. Embora que durasse anos, mas o bispo, na hora que quisesse tirar, só tirar. Né? Não precisava, ao passo que o pároco precisa ter razões sérias, o bispo pode tê-las, seja pastorais, seja outras razões, para também dizer um pároco que vai tirá-lo antes do tempo. Mas, em geral, não, vai aguentando, né? Entendeu? Corrigindo aqui, corrigindo acolá. Agora, o povo chama genericamente, eu mesmo chamo, o vigário da paróquia tal. Se olhar se é administrador paroquial, portanto, tem apenas interino, ou se é estável, se é um pároco. Tem alguns amigos já aqui no Facebook do site, a exemplo Salles Fernandes, Padre Gervásio Fernandes, grande profeta, extraordinário missionário e ministro de Deus, orgulho do nosso sertão e que se dignifica o nome da Diocese de Cajazeiras. Muito me honra pela parte que me toca em também ser Fernandes, graças às origens do meu avô, que era da região de Uiraúna. Parabéns pela entrevista, uma verdadeira aula magna. Abraço fraterno, Salles Fernandes. Ele também complementa. Pergunta ao mesmo porque ele fundou uma casa de formação em Natal, onde Padre Francivaldo foi um dos seus alunos. Hoje essa casa funciona em Cajazeiras. E o que foi feito da casa de Natal? Muito bem. Bem, primeiro de tudo, eu fico felicíssimo, porque se há uma família que tem parentesco, é a nossa, né? Nós temos a honra, a família Fernandes, Vieira, Costa, Queiroga, os Fernandes se instalaram mais no Rio Grande do Norte, né? E o Iraúna é a 10 quilômetros de Luiz Gomes, né? Então, aquela área ali, você não sabe bem, né? As famílias estão ligadas. Então, a família Fernandes é uma família enorme, graças a Deus. Ligada com Vieira, ligada com Queiroga, ligada com Costa, ligada com... Tem um livro grande só sobre isso, né? Mostrando as ramificações no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Então, eu me honro e agradeço muito as palavras dele, só que ele é suspeito para dizer isso, porque ele é Fernandes, né? E elogio em boca própria é vitupério, mas eu agradeço de coração. Quanto à fundação, é uma ideia muito antiga, né, germinada aqui, nos sertões da Paraíba, mas que teve a sua primeira casa em Natal. Natal tinha condições de seminário maior, aqui nos sertões da Paraíba não tinha, e o arcebispo de Natal me convidou para abrir a casa lá, Dom Nivaldo Monte, foi para mim muito honroso, e nos deu o Santuário dos Santos Reis. É uma igreja pequena, ali na Praia do Meio, chamada, né? E que tem os santos do forte, da fortaleza dos Santos Reis, os santos originais, aqueles que estão na fortaleza são cópias, não é? E o povo tem muita devoção, inclusive a maior festa de Natal é lá. E eu tive a graça de ser por 3 anos o reitor deste santuário, não é? E ao lado da nossa casinha, muito simples, muito pequenininha, né? Os primeiros da casa, João Vidal, filho, lá da área do Cariri, paraibano, gente muito boa. E o segundo, Francivaldo, do Nascimento. E o terceiro, aquele Patos, José Ribamar. Sábado eu estive com ele lá. Então esses 3 abriram essa caminhada que já dura, foi em 87, a casa aberta lá em Natal. Já estamos com 25 anos este ano, né? Não, 26 anos de casa, né? Aberta. Em 1990, Dom Matias foi eleito bispo daqui, e eu já estava voltado por sertão, porque as nossas vocações eram aqui. Então, eu vim e Dom Matias nos deu aquele anexo do Colégio Diocesano, que é o antigo Abrigo Dom Bosco, não é? E ali nós nos instalamos, temos a propriedade daquilo lá, embora que se sairmos dali, retorna para a diocese, né? Todo aquele imóvel lá, que é colado com a atual FACIC. Muito bem, tem mais gente aqui. Albino Lutiano, Padre Gervásio, tá 10 a sua entrevista. Parabéns, Diário do Sertão, em trazer o meu primo, Albino Lutiano Queiroga. É o querido Albino. O nome é muito bonito. Eu gosto. Albino Lutiano. Acho que dessa Lutiano, né? Ele é meu primo, filho de 2 primos legítimos. Muito bem.
Ele é o secretário e sacristão da paróquia de Viraúna. E não é gente boa, não. Ele é ótimo. Que bom. Renato Moreira, o Padre Gervásio nos dá um grande testemunho de amor à história e de envolvimento social, mas sobretudo de amor ao próximo e de busca de santidade. Sou um grande devedor dele, a quem saúdo e abraço. Renato Moreira de Abrantes, Quixadá, Pernambuco. Só me admira ele ter tempo de assistir a isso. Ele é ocupadíssimo. É uma grande figura, né? Foi meu aluno e foi sacerdote, é sacerdote, e foi para Quixadá, e atualmente é o grande assessor imediato do diretor-geral. São 18 cursos da Faculdade Católica, né, Rainha do Sertão, e ele, Renato, está preparando mais 5 faculdades. Farão 22 faculdades, uma cidade do interior. Muito né? bem. Muito é um grande advogado, uhum. um gênio a intelectual, uma facilidade incrível de fazer as coisas, e um homem apaixonado pela Santa Igreja e apaixonado pelos pobres e defensor dos pobres. Então, o elogio que ele me dá, eu não mereço, mas o elogio que eu estou dando, ele merece. Muito bem. Pablo Aquino, um abraço para você, meu amigo Pablo. Padre Gervásio, um homem santo e culto, um baluarte em nossa cidade. Parabéns pela ótima entrevista com esse grande homem. Não mereço, isso aí é bondade dele. Bruce Ricarte, que entrevista histórica. Padre Gervásio, com sua sabedoria ímpar, esclarece à luz da fé, ciência e filosofia os problemas da nossa sociedade com soluções lúcidas e que buscam a justiça social. Que Deus o cubra com suas bênçãos. Palavras de Bruce Ricarte. Escreve bem, não é? Parabéns. Muito bem, gostei. Escreve bem. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o Padre Gervásio e vou apimentar a entrevista. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual será a posição de Padre Gervásio? Há um tempo atrás, Padre Gervásio também disse um fato aí que repercutiu. Disse que Cajazeiras deveria trocar de nome. Sabe qual foi o nome? Daqui a pouco você vai relembrar aqui no programa Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Surpreenda seu melhor amigo com o melhor presente. No Lojão Rio do Peixe você encontra o melhor em móveis, informática, celulares e eletros que seu pai merece. Câmera digital Nikon, apenas 10 vezes de R$ 26,90. Grátis cartão de memória 4 GB. Tablet BlackBerry 32 GB, apenas 10 vezes de R$ 59,90. E para o paizão relaxar, poltrona reclinável Stella, apenas 12 vezes de R$ 48,90. Ofertas mais que especiais para você presentear o seu melhor amigo. Lojão Rio do Peixe, fazem realizar os seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves, 399, Antiga Rovecol, Cajazeiras, telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total
Portal. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje batendo papo com o polêmico Padre Gervásio. Tem mais gente no Facebook, o Janelson Cartacho. Parabéns ao grande Padre Gervásio pela bela entrevista. Forte abraço a esse sacerdote. Muito obrigado. Felipe Lucena, parabéns pela entrevista com o Padre Gervásio. Falo de São Pedro Pombal, o Felipe Lucena. E o Renato Moreira ele responde: Padre Gervásio, vale a pena parar tudo para ouvi-lo e vê-lo. Bondade dele. Padre Gervásio, um dos assuntos que hora por outra torna-se polêmico no Brasil é uma iniciativa por parte do movimento de gays, lésbicas e simpatizantes que querem a todo custo a aprovação da Igreja Católica para que se possa aprovar o casamento ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Como é que o padre vê essa situação? Quando o Peterson me convidou, eu disse, olha, não me pergunte as seguintes coisas. Aborto, casamento gay, celibato de padre, né? Porque todo mundo já sabe da resposta. É até perdido. Né? Mas talvez o senhor possa ter mudado alguma coisa ou acrescentado alguma coisa em suas colocações. Eu sou da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Gosto muito de Roma. Não é? E Roma, como eu disse no começo da programação, nós não somos donos da verdade. Mesmo que ela doa, nós somos pregadores da verdade. A igreja não inventa verdades. Ela apenas está obrigada a, até o fim dos séculos, anunciá-la. Então, essa questão gay não gay, uma coisa é a pessoa, outra coisa, uma coisa é o pecado, outra coisa é a pecadora, entendeu? Então, eu tenho o maior respeito, não quero que ninguém toque em ninguém, absolutamente. Se é uma opção pessoal que vai prestar conta a Deus depois, mas não pode alterar aquilo que é desde o princípio, como Jesus disse, nós ouvimos no domingo, não é um dia desse? No princípio não era assim, né? Falando a respeito do divórcio, né? Uhum. Né? Mas Deus disse, deixará o homem sua casa e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só vida. Criou, desde lá, o primeiro capítulo do primeiro livro, Gênesis, né? E Deus fez homem e mulher. E diz então essa famosa frase que o próprio Jesus cita, né? Por isso o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher. Então, esse negócio de casamento gay é piada. Somente piada. Nós temos a mania de deformar a opinião pública trocando os nomes. Em vez de amancebado, diz que é namorado. Mas é amancebado porque não diz logo a verdade. Namoro é outra coisa. E mancebia é outra. É bem diferente. Todo mundo sabe a diferença. Né? Namoro é namoro. E amancebado são duas pessoas que não são casadas que vivem, não é? Tem vida comum né? Sexual, né? Mas agora o negócio tem que se encobrir com uma palavrinha, né? Antigamente se dizia pederastia, agora chama pedofilia. Pedofilia todo mundo seria. O que é que significa a palavra pedofilia? O que é que significa? Em grego? Hoje em tempos, não, em grego não sei, mas em tempos não, atuais... Em grego, a palavra é grega. Desconheço. Amigo das crianças. Mas você não é amigo das crianças, não? Sim. Pois então você vê, mas mudaram. O nome pederastia era feio porque o verbo errar em grego significa amor sexual. Então, amor sexual pela criança deu a palavra certa, pederastia. Recentemente mudaram para a coisa ficar menos, né? Amenizar. Amenizar, então não é pederastia, é pedofilia. Homossexual, aí tiraram, não, homofilia. E aí do heterossexual, né? A gente não pode ser heterossexual, tem que ser homossexual, né?
Você acha que existe uma forçação de barra para isso? Quero respeito para lá, mas desrespeitando a gente. Mas também você acha que existe só para dizer que agora, então, a união, se dois ou duas querem viver lá, eu não tenho nada a ver com isso. E tenho, fico triste, mas ela fica lá. É a opção deles, né? Agora, querer que agora isso seja igual ao matrimônio que foi, desde que Deus fez até agora, né? Homem e mulher, agora, isso é querer demais, que é isso? É querer a reversão e a eversão da própria natureza humana. No dia que dois homens gerarem normalmente, não pode nem anormal, nem anormalmente não pode, mas gerarem normalmente, não é? Um ser humano, eu aceito um casamento deles dois. Agora, o que eles devem é respeitar a instituição familiar como querem ser respeitados na sua opção particular. Fique lá, entendeu? Mas não dê um nome errado a uma coisa, entendeu? Um nome que já é tradição, vem de quantos séculos e séculos e séculos, esse nome dedicado à união permanente do homem e da mulher. Por que tem que dar a eles esse nome? Inventa outro nome. Os casos vêm aumentando cada vez mais. Casos e mais casos de pessoas que se unem. Com, a mídia foi quem criou o ambiente para que isso pudesse entrar. Você acha que existe uma mídia, como se diz, propagando o homossexualismo, incentivando o homossexualismo? Permanentemente. Aí eu pergunto, já se nasce homossexual ou se faz homossexual? O quê? Se nasce homossexual ou se faz ser homossexual? Jesus já respondeu de uma forma indireta a respeito do eunuco, né? Ele disse que o eunuco é o castrado, né? Aquele que não tem, não é? Jesus dizia no Evangelho que uns nascem eunucos, outros são os homens que o fazem eunuco, né? A castração, né? Depois assim, né? Outros se fazem a si mesmo por amor do reino do céu, que renunciou ao casamento. Eu diria também, sem ser especialista, né, que você poderia aplicar, né? Eu não sou especialista, e nem os especialistas têm atualmente uma resposta para a sua pergunta, não é? Mas talvez eu pudesse dizer que alguns terão uma tendência natural, não é? Outros é o meio ambiente que vai fazendo. Interfere. Que vai fazendo. A pessoa, eu conheço os casos, acompanho, não posso citar aqui, mas na minha vida de formador, não é? É que o camarada era muito contra. E aos pouquinhos foi concedendo, fazendo concessões e terminou, né, se engajando plenamente numa vida, entendeu, de homossexualismo. Eu não atiro o pé de ninguém, quero bem, mas queriam que respeitasse também as coisas. Não querem ser respeitados? Respeite. Querem que uma união estável lá, mas não chama de matrimônio, matrimônio já é. Vai começar que é que vem de mãe. Matrimônio. Aí não vai nascer nada. Mas e aí, como é que a igreja católica se comporta em relação a esse pessoal? Não, a igreja tem condenável? A igreja não tem nada a ver com isso diretamente. Mas quando, por exemplo, acontece uma pessoa... Você sabe que não é questão eclesial. É questão do direito civil, não é direito eclesial. Entendeu? A igreja defende para defender a instituição matrimonial. Mas não vai ser lei da igreja, jamais. Eu acredito que em algum momento da sua vida alguém deve ter pedido, confessado ou pedido conselhos, aí, independente do confessionário, sobre casos de homossexualismo. E o que é que o senhor aconselha? Eu trato com a maior caridade a pessoa e procuro ajudar a ele, né, encontrar um caminho, né, na sua consciência, de um caminho que seja de respeito. Às vezes, como eu disse, existe o homossexual eventual, né? E você consegue. Outros casos não, a coisa está tão já encardida, né? Já está tão profunda, que você não consegue nada, mas são pessoas que têm o desejo, né? E então, é claro, é como o caso de um segundo casamento, que não é casamento para a igreja. A pessoa se divorciou e no entanto, quer ter uma vida sacramental, profunda. A gente tem o maior respeito, mas infelizmente ainda não dá. Vamos tentar, vamos ajudar, encaminhar. Eu condenar, não. Nós não fomos feitos para condenar as pessoas. Nem temos essa autoridade. Nós fomos feitos para tentar salvar as pessoas e ajudar. Mas eu não posso dizer, pronto, aqui tem um canceroso. O médico vai dizer que agora o câncer é bom para poder agradar o canceroso?
ajuda ele? Ajuda? Não. O médico vai tentar ajudar a superar o câncer. Então, todo problema de ordem moral, o padre não deve tratar condenando, mas ajudando as pessoas. Isso é fundamental. Mas eu não posso dizer o que é errado, dizer que é certo, porque então eu estou mentindo, e a mentira não constrói nada. Muito bem. O senhor falou agora medicina, canceroso, me veio agora uma pergunta, uma indagação que eu tenho que lhe fazer a respeito dos casos de eutanásia. Como é que a igreja se comporta em relação a isso? Também que não tocasse esse assunto? Olha, estou tocando todos os assuntos que o senhor não pediu. Não, eu disse logo a ele, digo, olha, todo mundo já sabe que a igreja não apoia. A igreja não, Deus, porque a igreja, como eu disse, não inventa. A igreja apenas prega. A bolsa é matar uma vida. A eutanásia é matar uma vida. Não, mas de repente o cara que você sabe, o cara vai morrer. Não, mas o cara está sofrendo. Não poderia abreviar a vida dele? Você aceitaria ser morto assim? Eu já disse, olha, me deixe morrer em paz. Você não vai me acelerar a morte, não. Deus é que é o autor da vida, não você, nem o médico, nem você mesmo pode fazer essa opção, que seria o suicídio. Você não criou a sua vida, você já recebeu. Então você não é dono dela, você vai prestar conta dela. O homem não é dono do mundo. O homem não fez o mundo, nem fez a si próprio. O homem podia fazer assim mesmo, podia. É possível. Não, se ele não existe, não pode criar, né? Apesar de já existir casos de clonagem, então, tentativas de clonagem, né? A humanidade é dom. Ela não existia, de repente existe. Como a humanidade não existindo, não podia criar a humanidade, evidentemente. Então, se você recebe, como é que você vai se comportar como se fosse o dono da vida, o dono do mundo? O homem tem que ser mais humilde, para não ser mentiroso, porque é uma mentira você pensar que é dono da vida, dono do mundo, dono da vida dos outros, o assassinato, o aborto, etc. Entendeu? É preciso um pouco mais de usar a própria razão humana, ver que isso não pode ser. Você acha que o ser humano atual, o bicho humano atual, está fugindo das realidades divinas? Sempre houve as duas coisas, né? O bem e o mal, desde o começo existe. Chama-se o pecado original. Deus e o diabo existe. O diabo. Ah, mas é claro que existe o diabo. A pergunta, é uma coisa certa que existe. Mas sempre quando tem um religioso por aqui, eu sempre faço a pergunta que é de prática. Eu acredito que é uma pergunta que algumas pessoas... Basta olhar o mundo para você ver que o demônio trabalha muito bem. Mas por que Deus permite? Hein? Nós somos tão pequenos, tão frágeis, tão... Eu ia dizer uma besteira, eu ia dizer, Deus é tão besta que permite existir uma. Mas não é não, isso é que é a beleza de Deus. Se Deus me fez livre, Ele não me tira a liberdade. Se você quer ir para o inferno, você vai para o inferno. Vai, sim. Deus não vai levar você à força para o céu. Deus que me fez livre, respeita a minha liberdade. E o pior, né, é que Deus permite que você faça o mal àquela outra pessoa lá, não é? Quer dizer, é um grande mistério. O mistério, para mim, é o único mistério. O mistério da ação divina transcendente, que podendo, né, intervir, mas não quer intervir para não destruir a liberdade do ser que ele criou, seja o angélico, seja o ser humano. Aí vem a questão do anjo bom e o anjo mau. Existem falhas e injustiças na criação? Falha tem que haver, obrigatoriamente. Você não acha que é difícil, por exemplo, um cara que nasce, uma criança... Pegar a primeira pergunta. Há falha na criação? Essencialmente tem que a criação ser falha. Por que tem que ser falha? Porque só Deus é perfeito, meu filho. Ele é o único ser, plenamente ser e plenamente bom. Todo ser que for criado é limitado. É engraçado o pessoal não perceber isso. Senão nós seríamos deuses. Se não tivéssemos nenhum defeito, absolutamente, então nós somos deuses. Toda a criação tem que ser limitada. E se é livre, pode cair e pecar. Deus é sincero e sério nisso. Ele respeita, então, a própria natureza daquilo que ele criou. Mas, por exemplo, uma criança que nasce numa periferia, com o pai drogado, a mãe drogada, alcoólica, que ele convive com a marginalidade, é muito difícil aquela criança, quando crescer, não seguir os mesmos passos. Nasceu ali, você acha que ela pediu para nascer naquele meio? É claro. E Deus não seria meio injusto isso? E Deus não sabe disso, não? Mas Deus não seria injusto em relação a isso? Lá ele dá o desconto. Lá ele dá o desconto? Ah, mas é claro. Sacrifício. Não, ele dá um desconto. Eu quando vejo assim um doido, um drogado, entendeu? Um bebarrão. Então eu digo, mas olha, vai ter um céu bonito para ele, um céu diferente, né?
E aqui, que culpa ele tem de ser assim? Nós aqui somos ruins, Deus não é. Então esse é o grande mistério, quem vai se salvar? Né? Eu digo brincando, quando eu vejo um doido, mas foi batizado, né? Eu digo, mas que acaba feliz. Porque é certo que ele vai para o céu, não peca, né? É doido, né? Mas só para dizer essa brincadeira, a salvação é um mistério de Deus. Deus respeita a liberdade. Mas ele que é todo misericórdia, ele sabe dar os descontos que você talvez não saiba, nem eu sei dar, né? Mas ele lá dá. Destino, existe destino? Não, destino não, destino não existe, existe Deus. E ele sabe quem é você em profundeza. Santo Agostinho dizia, uma frase muito bonita, que Deus é mais íntimo do que o meu íntimo. Intimior, íntimo meo. E é mais alto e elevado do que a parte mais sublime de mim mesma. Superior sumo meo, né? Então, Deus está presente em tudo absoluto, não há nada que capa, mas ele não destina ninguém para ser bom nem para ser mau. Todos são predestinados, diz São Paulo na carta aos Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis. Está lá na carta aos Efésios, primeiro capítulo. Mas você pode não ser, e Deus vai respeitar as suas opções. Tem mais gente aqui conosco, o nosso Pablo Aquino, ele diz, Caliel Conrado, meu pai, Pedro Mangueira, da Pedro Autopeças, manda um grande abraço. Isso é uma grande figura. A um amigo, Padre Gervásio. E eu quero muito bem a ele. Por favor, transmita esse abraço. Pedro obrigado. Autopeças. Temos o Cláudio Bezerra, vale a pena ouvi-lo, sou eternamente grato. Esse também Cláudio Bezerra. Foi contemporâneo lá do nosso instituto. O nosso diretor-presidente, Peterson Santos, diz o seguinte, tive a oportunidade de tê-lo como professor na minha passagem pelo então projeto missionário na época de Chico Mendes, Luciano, Renato, Fábio, hoje todos padres, Heriberto Bezerra, Jussier e outros. Padre Gervásio, santo homem, aprendi muito com ele. Deus o abençoe. Amém. Muito obrigado, Peterson. Milagres existem ainda? Uma semente é um milagre. Você não já viu como é uma semente, não? Você planta uma semente, a bichinha morre ali, né? Quer dizer, e sai quanto? 200 sementes, 300 sementes. Você já viu um pé de manga como fica a floração dele? Não prestei atenção, padre. Ave Maria, é espetacular, né? Irei prestar agora, com certeza. Ou então de pé de laranjeira também, né? Quer dizer, a própria natureza já é miraculosa, não é? Miraculosa. Mas existe milagre também, você está perguntando milagre no outro sentido, né? Milagres. Mas eu quero só dizer que já existem tantos milagres que nós nos acostumamos a ele, né? A vida é fantástica. Eu não vou descer em pormenor aqui no programa desse, mas a vida é fantástica. O senhor já teve seus milagres? Hein? O senhor já teve seus milagres? Não, mas eu vi gente curada lá em Roma, né? Assisti às celebrações de beatificação, né? E conheci gente que foi miraculada. Você precisaria dizer que todo mundo é mentiroso para negar os milagres que aconteceram já, né? A igreja seria nefanda, um absurdo se você dissesse tudo aquilo é mentira, é uma montagem. E eu assisti, né, 2 vezes ao milagre do sangue de São Januário, já ouviu falar? Sim. Já? Já ouvi falar. No dia 19 de setembro, 19 de setembro, o sangue se liquefaz. O sangue que foi derramado, ele foi morto, ele foi no século IV, no começo do século IV, ele foi martirizado. E guardaram o sangue. Os primeiros cristãos tinham uma devoção enorme às relíquias dos mártires. É impressionante. E guardaram então esse sangue em 2 ampolas. Eu vi bem, né, e controlei, né, porque estava bem pertinho, né, e o sangue se liquefez completamente. Isso na minha frente, né? Foi completamente. Meses depois eu fui de novo para tirar uma confirmação. Então, já vi assim, né? Mas eu conheci o Padre Pio, já ouviu falar nele? Uhum. Em 1958 eu fui lá onde o Padre Pio vivia, me confessei com ele, assisti a Santa Missa dele, a missa espantosa, sabe, sinceramente. Só me relembrar, o Padre Pio foi o das estigmas. Então, por 50 anos ele teve as estigmas. Médicos que examinaram,
Dizer que é mentira é para se chamar todo mundo de mentiroso. Né? E quando ele morreu, aconteceu outro milagre. Na frente do médico. O médico bateu o retrato. Os estigmas desapareceram. De tal maneira que, onde havia uma ferida profunda, podia enfiar um dedo, não deixou nenhuma cicatriz. Nenhuma ferida, normalmente, cicatrizando. Eu tenho ferida de criança, a cicatriz ainda está aqui. Aqui no dedo está aqui. Foi um macaco que me mordeu aqui em 1946, você ainda pode ver a marca, né? Quer dizer, quando a ferida cicatriza, deixa aquela marca. As chagas de Padre Pio, fotografadas por um médico, estava na hora, né? Não deixaram nenhuma cicatriz, quando botou tanto sangue, são montes de... Eu tenho relíquias de panos com sangue do Padre Pio, né? Então, milagre, e gente milagre, agora existe, não é? Eu, assim, posso dizer só daquilo que eu sei, mas para mim o maior milagre é num mundo desse tão corrompido, haver tanta gente boa. Isso é que eu acho lindo, né? Jovens, você viu agora no Rio de Janeiro? Você já pensou, pela ali tinha adultos e jovens. Vamos supor que tenha 2 milhões de jovens durante uma semana. Foi noticiado algum caso policial com eles? Não. Mas não é espantoso? Você acha que tivesse havido aquelas coisas que houve na Inglaterra, Woodstock, como é o nome? Woodstock. Durante uma semana todinha, 2 milhões, não teria acontecido nada? Só se deixaram elogios da tolerância, da capacidade, da ajuda recíproca, não é? E da solidariedade. Isso é milagroso. Num mundo como esse, perverso e safado. José Pinto, Padre Gervásio, sou seu ex-aluno. José Pinto da Silva, atualmente Ave Maria, pois não. sou advogado em Porto Velho, Rondônia. Claro, eu queria muito ver esse sujeito. Gente ótima. Estou alegre por revê-lo. E eu alegre de sabê-lo. Tenho orgulho de ser seu ex-aluno. Um forte abraço, José Pinto da Silva. Casou-se ali com a menina de Bom Jesus. Eu acho que é ele, sim. Hugo Figueiredo Moreira, parabenizar Padre Gervásio. Bem. Sou filho de Américo Moreira, Américo Moreira. Certo. Pedimos por todos aqueles que estão a serviço do vosso reino de justiça, de amor e de paz, seja ensinando ou abençoando, ou administrando os sacramentos da salvação. Hugo Figueiredo Moreira. Sim, muito bem, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais gente por aqui. Padre, estamos vivendo aqui 150 anos de fundação da cidade de Cajazeiras, e Padre Rolim ainda praticamente se encontra o mistério, onde o Padre Rolim foi de fato sepultado. Tem muita coisa do Padre Rolim que se perdeu por aí, mas existem relatos já de algumas pessoas que alcançaram, me corrija se o termo que eu usar for errôneo, conseguiram algumas graças ou milagres com ele. A Igreja Católica, a Diocese tem conhecimento desses? Infelizmente, Cajazeiras, do Padre Rolim, mas não zelou exatamente pela efetivação deste bem que Cajazeiras destina a ele. Em outras palavras, Cajazeiras é fruto da igreja. E a igreja, através do Padre Rolim, que não era vigário daqui, nunca foi vigário. Mas é uma história bonita e merecia e mereceu que a igreja tivesse conservado melhor essa história e até começado o processo de beatificação dele naqueles tempos. Agora pode começar ainda, né? Mas você vê que é mais difícil porque as testemunhas já desapareceram, as testemunhas oculares, né? Ele morreu em 1900, né? Nasceu em 1800, morreu em 1900 com 99 anos, ia completar 100 anos. Eu acho que é uma figura realmente notabilíssima, inclusive porque aqueles que o conheceram, todos são testemunhas da sua probidade, da sua, entendeu? Pobreza, do seu desapego, o zelo pastoral que ele tinha, não é? Aqui em Cajazeira, não sendo um vigário, mas ele fazia questão de promover a fé na cidade e plantou essa semente que hoje chama-se Cajazeiras. Hoje a Cajazeira pode até dar um chute e abandonar a fé católica e a igreja católica,
mas não pode negar a sua raiz, né, a sua raiz católica. Eu gostaria muito, se a gente pudesse, mas como eu disse, não é mais tão fácil, não é? Porque as vozes já que podiam nos ensinar já silenciaram, mas se pudesse resgatar melhor as vidas e santidade de Padre Rolim. Eu mesmo sei pouco. Mas tem conhecimento de algumas milagres ou graças alcançadas? A mim não me disseram nada. A mim não me disseram nada. Eu acho que a vida dele, se alguém recebeu graça, fez muito bem de rezar a ele. Perfeitamente. Porque a pessoa não precisa rezar só os santos canonizados. Santa Teresinha do Menino Jesus, as grandes devoções de Santa Teresinha eram de pessoas cuja nem sequer o processo de canonização tinha começado. E ela admirava profundamente essas pessoas que hoje já são canonizadas. O Cláudio Bezerra pergunta, como é que está o processo de reabilitação do Padre Cícero? Pois é outro caso, né? Eu não saberia informar recentemente. Eu trabalhei um pouco com o Dom Fernando Panico, né, na preparação do material, foi para Roma. Mas Roma, assim como Roma não se fez num dia, dizia minha mãe, nessas coisas também vão muito lentamente. E o pobre do Papa Bento XVI, a quem eu tenho muita estima e admiração, pegou um momento dificílimo na história da igreja, não é? E fez um gesto que é mais do que heróico. Um dia desse eu li um artigo em espanhol, no site Religión Digital, dizendo que o revolucionário não é Francisco. O revolucionário é Bento XVI e ter renunciado livremente, entendeu? Coisa, quer dizer que colocou de repente a igreja em xeque. Saiam dessa. E saiu magnificamente. O ano passado, por esse tempo, só se falava mal da igreja do Vaticano. Está tudo caladinho, ou então elogiando. De repente, assim, né? Entendeu? Graças à renúncia de Bento XVI, que sacudiu, não é? Do torpor, não é? Social em que a gente vivia, não é? Escândalo não é que os escândalos não existissem, alguns eram inventados, mas outros eram reais, não é? Aí, então, de repente, a igreja se recompõe, né? E na opinião pública, e isso se deve, evidentemente, à figura espetacular de Francisco, mas se deve ao heroísmo de um homem que altamente intelectual e santo, que percebeu, chegou o momento em que eu vou dar uma lição para o mundo, em que eu devo renunciar à autoridade e passar para outro. Então, eu não sei mais agora, eu pensei uma coisa e disse outra, né? Padre Cícero. Hein? De Padre Cícero. Padre Cícero. Então, não houve tempo, oportunidade, nessa dificuldade, exatamente o Santo Ofício, chamado a Congregação da Doutrina da Fé, exatamente foi para ela todo esse material e levaram um carrinho cheio de documentos, não é? Que de se debruçar, porque tinha outras questões muito mais emergentes que exigiam o esforço da Santa Sé. Mas eu pessoalmente já fui muito contra Padre Cícero, né? Porque fui educado, a gente era educado numa oposição ao Padre Cícero, né? A tal ponto que os padres até eram proibidos de batizar menino com o nome de Cícero, imagine. Revendo a questão, estudando e lendo, eu cheguei a convicções bem diferentes. Para mim era um homem de Deus, realmente. Não tem dúvida. É pena que entrou em atrito com a hierarquia. Né? É uma pena. Padre Gervásio, há um tempo atrás, acredito que deva estar com uns 10 anos, acredito eu. O senhor disse que Cajazeiras deveria trocar de nome, chamasse Cachaceira. Não, eu não deveria trocar de nome, eu disse assim, Cajazeiras, Cachaceira, né? E ficaram furiosos comigo. O senhor causou uma polêmica. Mas veja lá. O senhor reafirma ainda? Cajazeiras, Cachaceira? É uma maneira polêmica de dizer as coisas. Quer dizer, em Cajazeiras, infelizmente, não é? Primeiro, é histórico, não é? Muita gente do passado, Dom Zacarias, que é filho de uma pessoa que tinha um problema de alcoolismo, o pai dele, né? Não se escondia isso, não é? Na família ele tinha, como minha família também tem, eu tinha um irmão que era alcoólatra, né? Mas então, Dom Zacarias contava histórias não é? E de que pessoas eram realmente, né, viciados, né? E aqui sempre teve, eu não sei por que destino, sempre de promover muitas pessoas que infelizmente são alcoólatras, né? Não vou citar nome porque não é o momento, né? Mas é só pegar, né?
Nesse sentido. E nós sabemos que, infelizmente, esses exemplos pegam. As novas gerações são marcadas também por isso. Então era uma espécie de alerta para Cajazeiras, cujo nome é semelhante, mas não tem. Cajazeiras é minha cidade de opção, né? Eu cheguei aqui em 1958, já lá se vão 55 anos, não é? Uma longa história. É minha diocese. Eu tive outras oportunidades de procurar outras dioceses, mesmo quando saí de Cajazeiras, fiz bem de sair, não é? Por algum tempo, a situação aqui estava ruim para mim, não é? A pressão social estava muito forte, mas nunca eu pedi para me desligar da diocese de Cajazeiras. Sempre fui padre de Cajazeiras. Trabalhei em Patos 7 anos, mas aqui eu vinha todo mês, né? Dona Zacaria me chamava para dar retiro, dava seminarista, confessar os seminaristas, me telefonava. Eu sempre mantive um nexo profundo com minha diocese. E depois eu fui para Natal, a mesma coisa. Mensalmente eu vim aqui. E fui para Brasília, trabalhei na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, mas sem me desligar de minha diocese, né? E aqui estou de novo, nos últimos tempos da minha vida, estou aqui em Cajazeiras. Muito bem. Padre Gervásio, eu gostaria de conversar mais umas 10 horas com o senhor, não faltaria Muito assunto. bem, mas infelizmente o tempo já se acabou do nosso programa, fica para um segundo momento. E agora eu vou fazer um jogo rápido, onde eu faço uma menção a alguém ou alguma situação e o senhor diz o que vier à sua cabeça. Sua mãe de Petson. Programa Interview ao vivo para a sua TV Diário do Sertão. Muito obrigado. 7 horas e 22 minutos. Padre Gervásio, Cajazeiras. O que é que você quer? O que é que o senhor disse sobre Cajazeiras? Cajazeiras, rápido e curto. Meu amor, né? eu dizia sempre, 2 cidades me empolgavam. E essa frase ficou, muita gente. Roma e Cajazeiras. Os 2 grandes amores da vida, né? O Iraúna não ficou inveja não, porque como eu disse, eu nunca morei no Iraúna, não é? Nasci lá com muita honra para mim, mas nunca trabalhei lá, nunca vivi lá, não é? Saí com 5 meses. Então, Nosso Senhor me colocou aqui. Eu tive convite para pertencer a Goiânia, estava trabalhando na universidade de lá, Recife, João Pessoa, entendeu? E por que persistiu em Cajazeiras? O que é que ela tem tão especial mistério, né? para o senhor? Amor não se explica. Se vivencia. Eu quero bem a Cajazeira. Cajazeira não me quer bem, mas eu quero bem a Cajazeira. Mas o povo outro não gosta do senhor aqui em Cajazeiras. O senhor aí foi injusto, né? Cajazeira não gosta do senhor. Tá bom. Se o senhor não morasse em Cajazeiras, moraria em Roma? Se pudesse, sim. Mas Roma é uma cidade única, não é? Maravilhosa, né? Roma é espetacular. Quantos idiomas o padre Sabe que eu morei 10 anos em Roma estudando? 10 anos? 10 anos não é 10 dias. É verdade. E os anos verdes da minha juventude, não é? E volto sempre que posso, volto lá, claro, para me refontizar. Padre Gervásio fala quantos idiomas? Sei lá. eu falo mal o português, não é? Olha, língua é coisa engraçada. Uma coisa é você ler a língua. Uhum. Outra coisa é você entender alguém que fala a língua. Já não é a mesma coisa. Eu leio inglês tranquilíssimo. Mas quando pelejo para entender bem um norte-americano falando, não consigo. Eu estou fazendo esforço. Num filme, às vezes, eu boto a legenda em inglês e ouço o inglês, né? Aí dá para acompanhar bastante coisa. Mas, infelizmente, o inglês, bom. Mas ler. Outra coisa é você escrever. Outra coisa é você fazer tudo isso bem, corretamente. Entendeu? Isso é verdade. Então é difícil responder. O português, não sou lá grande estilista, não, mas escrevo. Italiano, 10 anos também, pudera, né? Eu entendo até os dialetos, alguns dialetos, né? Bom, mas escrevo mal. Não tenho coragem de escrever um livro em italiano. Mas leio tudo, entendo até os dialetos. 10 anos, né? Espanhol é o tipo da língua que é fácil de ler, de entender, né? Não tenho dificuldade. Mas eu não escrever, não. Escrever, não. Bom. E francês? Francês eu estudei muito. Foi a língua que eu mais estudei, talvez. E quando fui para Roma com 18 anos, eu falava francês. Né? E fui vigário, né, cooperador, lá no Canadá, 2 meses, falando francês e pregando em francês, sem escrever, falando o nível de meu voz.
Se eu pedir no finalzinho do programa para o senhor dizer algumas palavras em francês, o senhor diz? Digo não. Para cajaceiras? Digo não. Digam! Digo não. E latim é obrigatoriamente porque as aulas eram em latim. A aula evidente. Não só as aulas em latim, os textos em latim, as provas escritas em latim e as provas orais em latim também. Nossa. Então puderam. Tinha que aprender. Não tinha Custe que remédio. custar. É. Qual o livro que o senhor leu que marcou sua vida? Fora a Bíblia. Não, é a Bíblia. Né? Não, mas fora a Bíblia, tem algum outro que você tenha lido que tenha... Eu leio, menino, eu só não leio dormindo e não leio tomando banho. A minha vida é... Mesmo quando eu estou cansadíssimo, então eu pego um livro para ler. Entendeu? Deus me deu essa graça, né? Desde criança que eu leio muito. E agora, essa maravilha que é a internet bem usada. É um espetáculo. Hoje não aprende quem não quiser. É um espetáculo. Né? A internet, YouTube, que maravilha. Para quem ama a história, para quem ama a arte, a música, não é? E tudo mais. É uma maravilha. Quer dizer, hoje a pessoa não sabe se não quer saber. Ou então usa mal desses sistemas maravilhosos para a pornografia, para a safadeza, como infelizmente acontece, né? Mas para uma pessoa que queira realmente se enriquecer espiritualmente, também para a vida cristã. Existe a safadeza, mas existem coisíssimas belas, permanentes na internet, no YouTube e tudo mais. Se fosse para escolher, João Paulo II, Bento XVI ou Francisco? O padre do meu coração, o Papa do meu coração é Pio XII, porque eu nasci em 34, era Pio XI. Mas a primeira vez que eu ouvi falar em Papa foi o padre Manuel Jacobi, portanto em fevereiro de 39, na igreja matriz de São João do Rio do Peixe, dizendo para o povo: o Papa morreu, né? Aí foi que aquilo ficou na minha alma. Logo depois, então, a eleição de Pio XII. Então, Pio XII, em 39, eu tinha 4 anos e meio ainda, quando Pio XII foi eleito Papa. Até 1958, quer dizer, minha vida de infância e a minha vida de primeira juventude, os meus 6 anos de estudo em Roma foi Pio XII, que é um santo e vai ser beatificado. Bom, se o padre Gervásio... Agora, Francisco, agora vai ser o último Papa da minha vida. Francisco também é apaixonante. Mas quero muito bem a Bento XVI, João Paulo II, é fantástico, os maiores papas de toda a história da igreja, não é? Eu choro, eu sou muito difícil de chorar, mas me emociono quando na YouTube eu abro Albino Luciani, João Paulo I, né? É um primor, uma maravilha aquele homem, né? Eu não o conheci, fui Papa só 33 dias, né? Mas que alma linda, que alma linda. E João XXIII não se fala, né? Todo mundo é apaixonado. Então você vê, esta igreja, para terminar, esta igreja tem essa sorte fantástica. Olha que é sorte grande. Já vai 2 séculos só de papas de primeira mão. Papas lindos. Que assim contrastam com, infelizmente, na Idade Média e no começo da Idade Moderna, alguns papas que foram uma vergonha para a igreja, né? Se o padre Gervásio fosse Papa, o que você mudaria na igreja ou acrescentaria à Igreja Católica? Eu não vou pensar, isso é um pensamento, né? Eu digo brincando muita coisa, mas... Mas diga uma dessas coisas. Se você fosse Papa, o que você faria? É difícil, né, dizer, né? Mas tenta lembrar pelo menos de 1 ou 2 aí, fica a seu critério. Olha, o que Papa Francisco está fazendo, a turma acha até graça, porque muita gente pensou, quando ele foi eleito, pensou em mim. Há uma sintonia profundíssima, e disso eu me humilho e me orgulho ao mesmo tempo, né, entre o pensamento de Francisco e o meu pensamento. O gesto que ele faz e o que eu faria, seguramente eu faria, né? Tá bom? Mais a polêmica. Eu acho que a melhor polêmica é essa que ele está fazendo, né? Tá vendo? Pelos gestos, né? Você viu aquela bolsa dele? Uhum. Bom, botou em xeque tudo quanto é de primeiro-ministro e presidente da República, que nem toca numa coisa. Viu o carrinho dele? Ele foi, antes de visitar para o Brasil, ele foi olhar os carros do Vaticano. Disse: isso aí não, de jeito nenhum. Pegou um carrinho Fiat, aqueles pequenos, né? Entendeu? Não teve medo do povo, ficou engarrafado, abriu, foi a janela, o pessoal atirava as coisas. Quer dizer, o Papa do povo, o Papa amigo, simples. Você notou a bateria dele é transparente? Dá para ver, né? Ele não está ligando isso, né? Ele está, é o amor aos pobres, aos pequeninos, aos povos, aos simples, entendeu?
Muito bem, 7h30, nosso tempo agora estourou. Gostaria de conversar um pouco mais, mas fica para uma próxima oportunidade. Nesse momento eu quero deixar... Obrigadíssimo. Qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Cajazeiras nesses 150 anos? Cajazeiras seja fiel às suas raízes. Que seriam... Até a igreja e o padre rolê. Eu não gostei nem um pouco daquela ideia de tirar a festa do dia 22 de agosto e botar para novembro, né? Foram os rumores que surgiram. Não, sabe por quê? Porque vai matar a história de Cajazeiras. Ah, mas não foi o decreto provincial. Eu quero saber de decreto provincial. Quem fez Cajazeiras não foi um decreto provincial. O decreto provincial já é fruto da vida de Padre Rolim aqui. Façam lá, mas que 22 de agosto seja realmente plenamente celebrado como está sendo. Muito bem, final do programa Interview de hoje, conversou com o Padre Gervásio. Temos o nosso compromisso agendado amanhã, logo mais às 18 horas, com mais um bate-papo com Caliel Conrado aqui no seu Interview. A todos vocês, o nosso muito boa noite e ótimo começo de semana.